Pessoal, boa noite, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Que bom estar aqui na quarta-feira. Graças a Deus que hoje o dia foi um pouco menos quente do que os últimos dias. Meu Deus do céu, a gente tem sofrido bastante com calor. Graças também a Deus pela tecnologia, por causa do ar-condicionado, que faz com que a gente passe por esse calorão de uma forma mais amena e mais tranquila. E todas as quartas-feiras nós temos estado aqui aproximadamente 2 anos, exatamente para compartilhar informações de qualidade, com embasamento científico, formado. Chama um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, chama alguém. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com alguém que você considera importante. E é claro que eu não poderia deixar de convidar a doutora Patrícia Kakizaki. É isso, né, Patrícia? Eu acertei teu sobrenome? Certinho, tá certinho, Charles. É muito caju. A Patrícia apesar de jovem, ela é uma pessoa que tem bastante experiência em retina. Eu tive a oportunidade, inclusive, de acompanhar o início da carreira da Patrícia quando ela estava fazendo residência na Universidade Federal de São Paulo. Pessoal, não sei se vocês sabem, o Departamento de Oftalmologia da Unifesp é considerado o 8º melhor do mundo. Para vocês entenderem como a formação do profissional naquela instituição é de excelência. E a Patrícia faz parte dessa história também. Patrícia, você fez graduação ou só foi residência que você fez na Unifesp, Patrícia? Foi a residência. Residência é especialização, o fellow. Isso. Unifesp, e a graduação foi no Paraná, foi na Universidade de Paraná. Então você é lá da região sul, não é isso, Patrícia? Isso. Joia. Então a Patrícia, pessoal, fez graduação na Universidade Federal do Paraná, veio para São Paulo, fez a residência em oftalmologia. Em seguida, ela fez um fellowship. Depois da residência, pessoal, a formação é extremamente complicada, demorada, investimento grande, em dinheiro, bolsa e da família. Depois da graduação, a gente faz residência, depois a gente faz uma subespecialização. E a Patrícia fez um fellowship em retina clínica e cirúrgica na mesma instituição, na Unifesp. E ela ficou um tempo lá fora, não foi? Em Tsukuba, é isso, Patrícia? Lá no Japão, ficou um pouquinho também lá no Japão estudando retina. E hoje a Patrícia, ela atua no consultório dela. No final você vai deixar seu endereço, Patrícia, para que as pessoas, caso queiram passar em consulta contigo, te encontrem com facilidade. Ela é diretora médica lá do Santa Cruz Eye Institute e é coordenadora do setor de retina do COEP. Vocês repararam que a Patrícia, apesar de ser jovem, mas é uma pessoa que já fez assim, prestação de serviço muito grande para a retina brasileira. Patrícia, obrigado pela sua presença no nosso meio. Charles, eu que agradeço o convite para falar de um tema tão importante que realmente amo, que é a retina. E, assim, o trabalho que você faz com as lives semanais também é um trabalho de excelência, que a gente acompanha e que você está muito, muito de parabéns. E essa informação de qualidade que chega pela internet, ela acaba atingindo muito mais pessoas. Então, um dos fatores da gente estar aqui, eu acho que é realmente a gente levar uma informação de qualidade e que vai ajudar a gente aí, que às vezes não tem acesso a tanta informação e que às vezes não sabia que um sinal importante poderia ser uma coisa mais grave e acaba não procurando o oftalmo, o médico em questão, no tempo certo. Então, assim, parabéns, Charles. Joia, Patrícia, obrigado, viu? E olha só, pessoal, setembro é um mês recheado de cores, tá bom? Então, a gente tem Setembro Verde, a gente, inclusive, Patrícia, fez uma live, um super live com o Dr. Sapp, que já foi diretor do Banco de Olhos da Unifesp. Muito legal, e foi sensacional, uma pessoa que tem bastante experiência, porque Setembro Verde é um mês de conscientização, de doação de órgãos e tecidos. Também tem um Setembro, Patrícia, amarelo, que é um tema muito importante. No passado a gente fez uma live com uma colega psiquiatra, e a gente tratou do assunto difícil, mas a gente precisou falar um pouquinho sobre o suicídio. E assim, nessa live, a própria vida é porque elas não queriam fazer, elas fizeram porque elas não acreditavam que tinha outra possibilidade. E nessa mesma semana, na segunda-feira, em homenagem a Setembro Safira, a gente também fez uma live com a doutora Helena Costa, foi uma live super legal, falando sobre a conscientização e a importância do uso de lente de contato. E para a gente encerrar com chave de ouro Setembro, em homenagem
é o Dia Mundial da Retina. Você está aqui. Muito obrigado por você ter atendido o nosso convite. E eu queria que a gente batesse um papo bem tranquilo, bem informal com a nossa Perfeito. audiência. Muita gente, Patrícia, não sabe o que é retina. Então, antes da gente falar do escolamento de retina, fala um pouquinho para a gente, por exemplo, a anatomia e um pouquinho da fisiologia da retina. Vamos lá, pessoal. Vou mostrar meu olhinho. Quem já me segue sabe que eu estou sempre com Isso. ele, porque representa bem e fica mais fácil entender um pouquinho mais nosso globo ocular por dentro. Pessoal, quando a gente vai olhar o nosso olho por dentro, se eu abrir ele, o que eu tenho aqui dentro? Esse papelzinho de parede, bem fininho, essa película, isso aqui é a retina. Então, é uma película bem fininha que recobre o nosso olho por dentro, no fundo do olho, e é um tecido que é praticamente uma extensão do nosso sistema nervoso central. Então, as células que compõem a retina são neurônios especializados. A gente tem os fotorreceptores. Os fotorreceptores vão ser células que vão captar a luz das imagens que a gente está vendo e vão transformar em impulsos químicos e elétricos que vão pelo nervo óptico até o nosso cérebro, que vai decodificar tudo que a gente está vendo. Então, eu sempre faço uma analogia do nosso olho com a máquina fotográfica. Se a gente pegar uma máquina fotográfica, a gente tem a lente, que vai ser a nossa córnea, o nosso cristalino, que vão focalizar os raios de luz exatamente na retina, pessoal. Então, a retina é o filme da máquina fotográfica que vai formar essa imagem que você está vendo. E a retina ela tem diferentes partes. A parte central dela, bem próxima do nervo óptico, a gente conhece como mácula. Essa porção central é a parte mais importante para a visão fina de detalhes. Por exemplo, a gente vendo aqui o celular, a parte central é nítida. Toda a periferia é um pouquinho mais embaçada. Então, a gente, para fazer uma leitura, ver detalhes, a gente vai usar a parte central, que é a mácula, onde tem uma maior concentração, por exemplo, de um dos fotorreceptores, que é o cone. Os cones, eles são mais para visão fina, visão de detalhes, para visão de cores. Na periferia da minha retina, eu vou ter mais os bastonetes, que são mais para visão de movimento, para visão noturna. Por isso que tem aquele ditado que à noite todos os gatos são pardos, porque à noite a gente não vai ter tanta função dos cones, que vai ter mais a função de cores. Então, os bastonetes que tem mais a função da visão de movimento, realmente uma visão mais da periferia, visão mais à noite, mais noturna, pessoal. Então, essa é a retina, essa película bem fininha que cobre o nosso olho por dentro, uma extensão do nosso sistema nervoso central e uma parte extremamente importante do nosso olho e da nossa visão. Patrícia, excelente. O fato de você ter trazido o olhinho e ter dado essa aula para a nossa audiência, agora ninguém ficou com dúvida do que é retina. Infelizmente, a retina ela pode se descolar, não é isso? A retina tem várias camadas, né? Várias camadas. E aí chega um momento que a retina, por alguma razão, daqui a pouquinho a gente fala quais seriam as causas, mas ela não consegue ficar lá grudadinha no lugarzinho que ela deveria para o olho enxergar. Patrícia, então fala para a gente o que é descolamento de retina. Então, vamos lá. A gente tem diferentes tipos de descolamento de retina, na verdade. São 3 tipos. O mais comum é o descolamento de retina regmatogênico, que é causado por um rasgo na retina e a retina descola da parede. Depois eu vou falar sobre os outros 2, que são um pouquinho menos frequentes que é o seroso, pessoal. Então, o que acontece? A retina, ela fica colada na parede do globo ocular. Na verdade, ela fica colada na coroide, que é uma segunda camada bem vascularizada, que é onde a retina se nutre. Então, a grande parte da vascularização da retina, ela vem da sua parede posterior, onde ela está colada, que é a coroide. Quando a gente tem uma pancada, um trauma, essa retina pode acabar rasgando. E o líquido que preenche nosso olho por dentro acaba infiltrando por trás dela e descolando ela da parede. Olha que ela descola da parede, ela para de se nutrir. E por isso que eu vou perdendo células, eu vou perdendo a visão. E por isso que é tão importante tratar cedo. Mas é só um trauma, pancada que descola a retina? Não. A principal causa de descolamento de retina não é traumática. O que acontece? Essa gelatina que preenche o nosso olho por dentro, que a gente conhece como vítreo, ela é feita basicamente de colágeno e água. Com o passar do tempo, a gente vai tendo uma perda de colágeno do corpo todo. Infelizmente, esse vítreo ele vai reduzindo de tamanho. À medida que ele reduz de tamanho, ele vai descolar da retina e vai acabar tracionando a retina. E nessa tração, ele vai causar um rasgo, e esse rasgo, o líquido que preenche o olho por dentro, vai infiltrar por trás dessa parede e vai descolando toda a sua retina. Por isso que quanto antes você tratar, quanto menor for o descolamento, melhor vão ser os resultados após. Excelente, viu, Patrícia? Assim, pessoal, vocês repararam que a Patrícia teceu detalhes importantes a respeito do descolamento de retina. Existem diferentes tipos, 3 em especial, mas o que acontece com mais frequência, que foi o que a Patrícia destacou. Agora, tem um detalhe, Patrícia, que você chamou a atenção, quanto mais rápido
a gente passa em consulta médica, consegue dar um diagnóstico e faz um tratamento eficaz, a chance é muito grande da gente reverter o quadro. E a gente tem falado, não só eu como você e algumas vozes, Patrícia, da importância de todo mundo passar em consulta oftalmológica preventiva. Com A gente tem certeza. falado, pessoal, que a saúde da visão começa com prevenção. Não é obrigatório você estar sentindo alguma coisa mais séria no teu olho para você passar em consulta. Não só no olho, viu, pessoal? Por exemplo, todo homem tem que ir para o urologista todos os anos, e eu acho que também no cardiologista. Por quê? As principais causas de morte no nosso meio são os problemas, os acidentes cardiovasculares e o câncer. Vascular geralmente é coração, e câncer geralmente é de próstata, tá? E é fundamental passar em consulta também com o médico oftalmologista, porque o olho é uma extensão do sistema nervoso central, né? E o principal órgão do corpo é o cérebro. Daí a importância de você sempre passar em consulta preventiva. E lembrando também que o único profissional no território nacional responsável pela saúde ocular é um médico oftalmologista, vocês entenderam? Então vocês têm consulta com o médico oftalmologista para ele fazer uma avaliação detalhada da saúde do teu olho. Então, imaginamos o seguinte, Patrícia, infelizmente, chega um indivíduo, então, e diz, nossa, doutora, estava tudo bem, e de repente eu comecei a ver umas mosquinhas na minha frente, a televisão ficou meio embaralhada. Patrícia, fala para a gente um pouquinho de sinais e sintomas do descolamento de retina. Perfeito. E só complementando o que você falou sobre a saúde em geral, Charles, que você falou do cardiologista, a retina, ela é totalmente vascularizada, tá, pessoal? Isso. Então, assim, doenças como diabetes, hipertensão, se você realmente não controlar bem, elas vão ter reflexo também na sua visão. Então, doenças da retina causadas por diabetes descompensado, retinopatia diabética, por uma pressão alta descompensada, retinopatia hipertensiva. Então, a retina é só vazia também, pessoal. Então, tudo que a gente faz vai refletir nos nossos olhos também. Então, essa prevenção, no geral, não só dos olhos, é extremamente importante. Aí, voltando para os sinais e sintomas do descolamento. Por que é tão importante a gente saber os sinais e sintomas? Porque quanto antes você pegar esses sinais e sintomas, às vezes você pode evitar até uma cirurgia. Se você pega só quando é só um rasguinho na retina, a retina ainda não descolou, o tratamento vai ser num laser. Um laser de 15 minutos e que você vai ficar bem. Só que se já tiver o descolamento, aí a gente vai ter que ir para uma cirurgia. E quais são os sintomas que eu tenho que me preocupar? Se você tiver um aumento das moscas volantes, aqueles pontinhos pretinhos na sua visão, se eles aumentarem, mudarem de padrão, ou se você começar a ter flash de luz, esse é um dos sintomas mais importantes. É como se fosse o flash de uma máquina fotográfica mesmo, que a gente chama de fotopsias. Toda vez que eu tenho fotopsias, é um sinal que alguma coisa está acontecendo na retina. A retina é um tecido nervita, que agride ela vai emitir um sinal de luz. Então, se você tiver qualquer sinal de luz, você deve fazer um mapeamento de retina com o seu médico oftalmologista o mais rápido possível. Por quê? Se há de um rasgo, a gente vai lá e vai bloquear com laser. Só que, se você teve as mosquinhas, você teve o flash, deixou passar um tempinho e depois você teve uma mancha escura na sua visão. Você vai perdendo o campo de visão. Pode ser superior, pode ser inferior, pode ser lateral, depende da região que a sua retina descolou. Aí você precisa procurar ainda mais rápido, porque aí já é um sinal de descolamento de retina. O flash de luz e as moscas são sinais que podem representar uma rotura. Então a retina ainda está coladinha lá no lugar dela. É muito mais fácil para a gente tratar. A partir do momento que você tem um descolamento de retina, você começa a perder visão. Então, você vai ter uma mancha que vai cobrindo sua visão e ela vai cobrindo sua visão progressivamente. À medida que o descolamento avança, você não vai enxergando. Então, é muito comum o paciente chegar na consulta com o descolamento e a hora que a gente tampa o olhinho bom, que acaba compensando o outro, o paciente realmente só está vendo uma pequena parte do campo, só a parte de cima da cabeça da pessoa, só a lateral, porque o restante já descolou. Mas aí a gente já tem que ir para a cirurgia, a gente não consegue tratar somente com um laser. Fundamental isso que você falou, viu, Patrícia? E aí, pessoal, fica novamente uma resposta, porque às vezes tem alguns pacientes que dizem o seguinte: doutor, por que eu tenho que dilatar as vistas? Lembra que o olho é uma bolinha, né? Isso, dentro dele tem uma série de estruturas importantes, como a Patrícia explicou para vocês, tem um gelzinho e tem a retina. E às vezes esses descolamentos eles podem ser na região, Patrícia, que num primeiro momento não dá muitos sinais e sintomas, né? Se a gente não dilatar e não fizer uma análise detalhada do fundo do olho, gente, como é que a gente vai conseguir dar o diagnóstico dessa doença? Então, toda consulta oftalmológica, não esqueça
que a gente precisa realmente pingar as gotinhas de colírio para abrir bem grande a pupila, para a gente colocar aquela luz no fundo do olho, para a gente enxergar tudo bem lá atrás. Patrícia, você já destacou os principais sinais e sintomas. Agora vamos pensar como é que a gente faz o diagnóstico. É o exame oftalmológico comum, ou é necessário a gente fazer alguma coisa além do de rotina? Porque de rotina a gente dilata, coloca aquela luz forte para examinar lá atrás a retina. Mas Exato. além disso, tem muito equipamento, tem aquelas medicações que tem, inclusive, tem alguns exames que a gente tem que colocar um contraste na veia para ficar estudando fundo. É isso mesmo, Patrícia? Explica para a gente como é que funciona essa história de Então, vamos lá. diagnóstico. O diagnóstico de descolamento de retina, ele é basicamente clínico. É você ir no oftalmologista, ele vai dilatar a sua pupila e vai fazer um exame de fundo de olho, que é a Tá. oftalmoscopia indireta, que a gente vai com aquela lentezinha olhar todas as regiões da sua retina, tá? Por que a gente dilata? Porque a pupila é pequenininha, a gente não vai conseguir ver a extrema periferia da sua retina. Então a gente dilata para ver a extrema periferia da sua retina, para ver se tem algum rasgo, algum pequeno E, descolamento começando que você ainda não tenha percebido. Então, com esse exame, a gente já consegue ver se você está com descolamento de retina. Qual que é a ah, única situação que a gente não consegue, no fundo, de ver se tem um descolamento de retina? Se você tiver, na hora que a sua retina descolou, pode ter rompido um vaso. Se esse vasinho rompeu, essa gelatina do fundo de olho, o vítreo, ela vai ficar toda cheia de sangue. E assim como você não vai conseguir enxergar, a gente também não consegue enxergar o seu fundo de olho, porque só tem sangue aqui na frente. Então a gente não sabe se a retina está colada ou está descolada. E aí a gente vai pedir um ultrassom de urgência. O ultrassom, assim como se faz e, ultrassom em qualquer outra parte do corpo, para a gente conseguir ver se essa camadinha, essa película fininha que é a retina, ela está no lugar certinho dela ou se ela está descolada. Se ela estiver descolada, aí é uma cirurgia de urgência, tá, pessoal? Então, essa é a única situação que a gente não consegue ver se a retina está descolada ou não com o exame de mapeamento de retina ou de fundo de olho. Esses outros exames que o Charles falou muito bem, a angiofluorescenografia, que injeta o contraste na veia, para a gente ver todos os vasinhos da retina, a tomografia de coerência óptica, que vai mostrar todas as camadinhas da retina, da mácula, são exames extremamente importantes mais para outras doenças. Retinopatia diabética, edema macular, um inchaço na retina, doenças vasculares que atingem a retina. Então, a gente vai seguir para essa linha de outros exames complementares diagnósticos para a retina. Mas para o descolamento de retina regmatogênico, não é necessário. perfeito. Patrícia, o descolamento de retina, ele tem preferência por sexo ou por idade? Ou se o indivíduo já é portador de uma miopia um pouquinho mais alta, ele tem uma Sim. predisposição maior? Pessoas que praticam esportes, por exemplo, de impacto, sei lá, jogador de futebol, cara que gosta de beisebol, que entra em o futebol americano, tem gente que gosta, não é isso? Será se esses fatores de risco Opa, eles contribuem mais para o descolamento de retina? Explica para a gente assim, fatores de risco para o paciente ter descolamento de retina. com certeza, Charles. O principal fator de risco para descolamento de retina, o principal topo, é você ser míope. Quanto maior a sua miopia, maior a chance de você descolar a retina, infelizmente. Por que isso acontece? O olho míope é um olho que vai crescendo, que vai ficando mais alongado. Então, em vez de ser uma bolinha, vamos Isso, dizer assim, ele vira uma bola de futebol americano. A hora que ele vira tá. uma bola de futebol americano, a retina, essa película fininha que recobre o olho por dentro, ela estica. Igual se pegar um plástico e esticar. Ou se pegar uma bexiga e começar a encher bastante. Se você encher muito a bexiga, ela vai estourar mais fácil, porque a parede é mais fina. Então, a parede, a retina, que é a parede do nosso olho, do paciente com uma alta miopia, graus acima de 6, ela é mais fina que um paciente que não tem essa condição. E como ela é mais fina, ela é mais fácil de rasgar. Além dela ser mais fina, é mais comum a gente ter as degenerações miópicas, que são alterações na periferia do paciente, normalmente com miopia de graus mais altos, que deixam a retina ainda mais fina na periferia e com o vítreo, essa gelatina mais aderida, ou seja, regiões que são ainda mais fáceis de rasgar. Alguns a gente conhece como degenerações látices, que são realmente predisponentes, que levam a predisposição a ter uma rotura, um rasgo e, infelizmente, a um descolamento de retina. E é importante também sempre lembrar, fiz cirurgia refrativa, tinha 5, 6 graus. Agora, meu risco de descolamento de retina acabou? Não, o seu risco é exatamente o mesmo. Por quê? Você fez uma lente de contato, vamos dizer assim, uma cirurgia na sua córnea, você moldou a sua córnea para que você fique mais independente do óculos. Mas o seu olho continua alongado, a sua retina continua fina, então os riscos de descolar continuam os mesmos.
Pacientes que têm atividades, lutadores, esportes que têm mais trauma, jogador de futebol que tem muito impacto um com o outro, futebol americano, acabam tendo mais risco por conta do impacto. O descolamento de retina Isso. hematogênico, ele é físico. Então, se você tiver mais impacto no olho, você vai ter mais risco de rasgar essa película. Assim como quem coça muito os olhos. Ficar coçando o Isso. olho de uma forma mais intensa, você está mexendo na películazinha aqui de trás do olho. E você aumenta, sim, o seu risco de descolamento de retina. Além de outras doenças, da córnea, ceratocone, o descolamento de retina também aumenta o risco com essas trações muito fortes. E aí entram outras síndromes genéticas, que acabam sendo doenças do colágeno, síndrome de Marfan, que acabam também aumentando o risco de descolamento, mas aí por uma aderência maior do vítreo na retina desses pacientes com essas síndromes específicas. Top, muito bom, Patrícia. Então, digamos que chegou então um paciente, sexo feminino, sei lá, uns 40 anos de idade, estava praticando voleibol, tinha 6 graus de miopia, ele lá perdeu o controle da bola tal, percebeu que a visão estava um pouco embaçada. Ah, eu vou passar em consulta com a doutora Patrícia. Ele relata então para você as queixas, você faz o exame oftalmológico e aí, Patrícia, você constata que esse paciente está com descolamento de retina. Patrícia, como é que a gente trata descolamento de retina? Porque tem alguns pacientes que dizem o seguinte: nossa, doutor, vou ter que tomar injeção dentro do olho, se aplica lente dentro do olho. Como é que a gente trata o paciente com descolamento de retina? Então vamos lá, vamos falar de diferentes fases. O paciente veio, levou uma bolada no olho e a retina acabou dele só rasgando. Ele rasgou e não descolou. O tratamento Isso. só de uma rotura, um rasgo de retina, vai ser um laser, vai ser a fotocoagulação com laser de argônio. A gente vai fazer uma queimadura ao redor do rasgo, como se fosse a gente vai tampar com super bonder, aquele rasgo para o líquido não infiltrar. Segundo caso, o paciente chegou, levou a bolada, descolou a retina, já perdeu o campo de visão e a retina está descolada. Dois fatores. Se pegar a parte central da retina, a mácula, perdi a visão central, eu tenho um Sim. prognóstico pior. Por quê? A minha visão, mesmo depois da retina colada, infelizmente pode ser menor. Se a mácula ainda está colada, a minha chance de melhora, de ficar praticamente igual a visão dele hoje, é muito grande. Então, hoje, os resultados de escolamento de retina são muito bons, dependendo da velocidade que você procura e que você é operado por esses médicos. Por quê? Quanto mais tempo passa, mais retina eu perco, e são células que não Isso. regeneram. Então, é uma cirurgia de urgência. Chegou no consultório, está descolado, entra em jejum e vai operar o mais rápido possível, tá? Principalmente se a mácula estiver colada, estiver no lugar. Como que eu vou colar a retina desse paciente? Passar super bonder? Isso. Não, pessoal. Então, é uma cirurgia. A mais comum que é feita é a vitrectomia. A gente vai entrar dentro do olhinho do paciente. Cadê o olhinho? Então, tá aqui o olhinho. Como que a gente entra nele, né? A gente vai fazer três pequenos buraquinhos. É como se fosse uma cirurgia por vídeo. Em um buraquinho a gente vai colocar a iluminação, em um outro o vitreólogo, todos os instrumentos que a gente vai usar, e no outro uma infusão. Então são só três buraquinhos e a gente vai ter acesso à parte interior do olho do paciente. A gente vai remover todo o vítreo, então por isso que chama vitrectomia. A gente vai remover toda essa gelatina e essa retina que está colada, a gente vai colar ela no lugar, ou com ar, ou com líquido pesado, perfluor. A retina colada no lugar, coloquei ela onde ela deveria estar. A gente vai fazer laser naquela rotura e pronto. Depois a gente vai colocar um substituto vítreo. Esse substituto vítreo, para substituir o vítreo que eu retirei, pode ser ou gás ou óleo de silicone. Aí vai depender de caso para caso. Descolamento inferior, um descolamento de mais longa data, que tem uma atração maior, uma retina mais encurtada, a gente vai ter uma preferência pelo óleo de silicone. Por quê? Porque ele é mais controlado, no sentido de eu tenho o tempo que eu vou tirar. Agora eu já posso tirar, tá ótimo. O gás não. O gás vai embora em média de 45, 60 dias, depende da concentração que você coloca. Então, descolamentos superiores, a gente vai colocar o gás do Instituto Vítreo. Feita a cirurgia, terminou, pronto, tá tudo certo? Não, esse paciente ele precisa ficar em repouso. O laser demora em média 15 dias para pigmentar, para cicatrizar. Então, são 15 dias que é muito importante o paciente ficar em repouso para que ele não redescole. Então, existe sim, não é incomum o paciente redescolar, porque aquele rasinho na retina, ele ainda está aberto. O laser ainda não pigmentou, não cicatrizou no lugar. Então, aquele líquido pode infiltrar e pode causar um novo descolamento. Por isso que a gente pede tantas posições de cabeça. Ou o paciente fica olhando para baixo, ou virado de um lado, ou virado do outro, ou com a cabecinha para cima. Tudo vai depender do local, da localização da rotura, para que aquele gás que a gente colocou no olho, ou aquele silicone, empurre exatamente a região que a retina está descolada.
Então, por isso que é tão importante o pós-operatório. A gente fala que é 50%, 50%, porque o pós-operatório também vai ditar se a retina vai continuar colada ou se a gente vai ter que fazer uma nova cirurgia. E quanto mais a gente vai fazendo novas cirurgias, querendo ou não, mais inflamação, mais fibrose. Então, assim, a gente quer resolver no primeiro tempo, né? Então, o operatório é muito, muito importante que o paciente realmente siga as recomendações do jeitinho que o seu oftalmologista recomendar. Ufa, é um monte de coisa, não é simplesmente operar e tudo acabou, né, Patrícia? Tem uma série de E, coisas que o paciente, e, pessoal, precisa. e, Ah, e, essa, e essa é uma das cirurgias, né, Charles? Existe também a isso, faixa uma de silicone, das. que a gente passa faixa de silicone ao redor do olho do paciente. É como se a gente realmente colocasse uma faixinha ao redor do olho do paciente, tá? Então, assim, Tá, em volta mesmo do paciente. Para quê? A gente vai colar a retina, a gente vai encurtar o olho do paciente, vai jogar a parede do globo mais plana e descolada. Então, em alguns casos, a gente também pode fazer o uso da faixa de silicone e a gente fazer até cirurgias combinadas. A introflexão escleral, junto com a vitrectomia. Então, a gente vai associando técnicas ou usando isoladamente só uma ou só outra. Em alguns casos que a rotura é só superior, pequena, um descolamento pequeno de retina, a gente pode fazer só uma injeção de gás. A gente injeta o gás, ele vai empurrar a retina que está descolada naquela região e a gente vai fazer o laser naquela região ou a crioterapia. E pronto, também pode ser feito, é um pouquinho mais difícil porque tem que ter muitos fatores. Rotura pequena, o paciente não pode ter uma alta miopia que possa tracionar alguma outra região, só um descolamento localizado superior. Então, assim, existem diferentes técnicas para diferentes tipos de descolamento. vocês entenderam, pessoal, que a coisa é complicada, mas olha, não tem problema. Por isso, a doutora Patrícia está aí, que se alguém precisar, passe em consulta com ela para ela dar todo o tratamento adequado. Não basta só operar, é fundamental realmente esse acompanhamento de perto e o paciente seguir as orientações do médico. Patrícia, vamos falar um pouquinho agora sobre prevenção, porque, em geral, a audiência sempre tem algumas dúvidas com relação à prática de esportes, com relação à alimentação. Então, significa dizer se eu sou um indivíduo que tem um miopia acima de 6, mas eu gosto de praticar esporte, eu vou deixar Ótimo. fácil, doutor, né? Doutor, Tá ótimo, assim. tá ótimo, né? Você E não aquela precisa história do parar, assim, ah, você não precisa parar a e prática de a, esportes, mas você tem que tomar mais cuidado, né? Assim, você não pode levar uma bolada na cabeça, uma bolada no olho, isso, usar um óculos de proteção, querendo ou não, pode trazer um pouquinho mais isso, de conforto, de apoio, querendo ou não, uma pancada na cabeça, mesmo com óculos de proteção, o impacto vai passar para sua retina. Se você for um alto míope com alto risco de descolamento, infelizmente isso pode acontecer, tá? Não é para deixar de fazer tudo da sua vida, mas tem que tomar mais cuidado. O que eu sempre falo para meus pacientes, você não tem que deixar de fazer as suas coisas que você gosta, mas você tem que fazer com prudência, sabendo que você corre esse risco e no caso de acontecer qualquer coisa, você sabe os sinais de alarme. Sabe os sinais de alarme, procura o mais rápido possível. Se a gente conseguir tratar antes, vai ser melhor. Mas se você tem uma alta miopia, não vai fazer uma coisa que vão dar soco na sua cara, por exemplo, né? Assim, um esporte muito agressivo, muito violento, porque o risco, infelizmente, é maior. é maior. Patrícia, alguma orientação, por exemplo, porque em geral a audiência também tem dúvidas com relação à alimentação. Ah, doutor, eu falei, a minha avó passou para minha mãe e falou agora para mim, se a gente come cenoura, a cenoura é uma coisa muito boa para preservar a saúde do olho. Outros dizem o seguinte, se a gente fuma, a fumaça dificulta a respiração do olho, isso pode influenciar a saúde do olho. Patrícia, você lida também com essas dúvidas corriqueiras no teu Com consultório com certeza. relação à alimentação, com relação ao uso de tabaco? Como é que você orienta os teus pacientes? Então, vamos lá. Para o descolamento de retina regmatogênico, infelizmente não tem nada que a gente faça, nenhuma alimentação, nenhum alimento que vão deixar a retina mais grossa, vamos dizer assim, com menos risco de descolar. Mas a retina não é só descolamento de retina, pessoal. Existem outras inúmeras doenças, como, por exemplo, degeneração Isso, macular relacionada à idade, então outras doenças, outros processos degenerativos da retina, que é a alimentação, evitar o tabagismo, fazer atividade física, isso, tudo isso vai ajudar na sua retina. Eu sempre brinco com os pacientes que os conselhos do retinólogo parecem conselhos de cardiologista, porque a ah, gente pega no controle do diabetes, tem que fazer atividade física aeróbica, tem que ter uma alimentação saudável, ou seja, rica em luteínas, zeaxantina, beta-caroteno, que a gente vai encontrar onde? Folhas verdes, couve, brócolis, espinafre,
beta-caroteno, cenoura, abóbora, frutas e verduras amarelas. Então, a gente acaba pegando tanto na alimentação quanto nos hábitos de vida. E o tabagismo é uma das principais causas de piora de degeneração macular, né? Então, outra coisa que a Isso. gente fala que o paciente não pode de jeito nenhum. Então, os mesmos conselhos parece que o cardiologista dá, o médico de retina também dá. Porque a retina é puro vasinho, é um monte de vasinho que se você tiver um diabetes descompensado, uma hipertensão descompensada, você vai ter problemas na retina no futuro também. Então, por isso que é importante, sim, ter uma alimentação muito equilibrada, regular, rica em frutas, verduras, peixe, que também é rico em ômega 3. Ômega 3, além do óleo seco, também ajuda na retina. Então, atividade física, que vai melhorar na vascularização, atividade física aeróbica, evitar tabagismo, tudo isso, com certeza, vai ser muito bom para a sua visão. Viu só, pessoal, que saúde ocular não serve somente para o olho, serve para o corpo como um todo. Patrícia, você acredita que já se passa 31 minutos e a gente está quase encerrando? Uma última pergunta que eu sempre faço. Eu acho que uma das áreas da oftalmologia que mais publica é retina. Retina publica muito. E sempre tem alguém pensando em alguma coisa diferente para tratar doenças da retina. Patrícia, a gente, como falou no início, vivemos num mundo pós-moderno. É um mundo que mudou um pouco. A gente fala muito em inteligência artificial. A gente fala muito em Big Data, fala muito em metaverso. Você, apesar de ser jovem, tem bastante experiência já em retina, já teve também uma experiência no exterior. Quando você pensa no futuro de diagnóstico, futuro de tratamento, escolamento de retina, tem alguma coisa diferente que a gente pode esperar? O que é que se passa aí pela tua cabeça? E o que é que os estudos científicos também apontam? Com certeza, Charles. Acho que tudo que está ligado à retina, sistema nervoso central, uma paralisia, tudo isso, querendo ou não, está mexendo com neurônios especializados que a gente não tem nada que regenere. Então, tudo que está ligado a gente conseguir regenerar esse tecido, então, por exemplo, descolou a retina e perdi muita célula, a gente vai estar falando sobre célula-tronco. Tá? Então, uma célula-tronco é uma célula que é capaz de regenerar um tecido que hoje não regenera. Então, hoje, para mim, grandes expectativas para o futuro, e que já tem muitas pesquisas avançadas, é realmente no uso de células-troncos, não só para retina, mas para outros problemas de saúde, neurológicos, que realmente, para mim, vai ser um avanço muito grande na medicina, quando isso realmente conseguir entrar na prática clínica, Charles. Perfeito. Ufa, Patrícia, olha, a gente poderia ficar aqui mais um pouquinho de tempo conversando sobre tantas coisas envolvendo escolamento de retina, mas o tempo não permite. Eu queria que você, se por acaso alguém quiser passar em consulta com você ou na tua clínica, como é que as pessoas podem te encontrar? Charles, se quem conseguir entrar no meu Instagram, tá? @doutora Patrícia Kakizaki, ali tem um linkzinho que você vai direto ou para o meu Condianópolis, no Centro Paulista de Medicina, ou no Santa Cruz Institute, então é facinho de me achar lá. Quem quiser também mandar dúvida, pergunta, qualquer coisa por lá, fica à vontade. E obrigado pelo convite, viu? Pessoal, fala se não foi top. Não, vocês precisam compartilhar esse conteúdo excelente com um monte de gente. Clique nesse aviãozinho, envia pelo menos para 3 pessoas, tá bom? Patrícia, eu que gostaria muito de agradecer a tua disponibilidade, o teu tempo. Eu sei que você costuma operar de quarta-feira à noite, você fez um esforço grande. Prazer é reservar esse tempo e tua atenção, compartilhar teu conhecimento conosco. É um prazer muito grande estar com você. Sucesso na sua carreira. Estou torcendo para que você cresça cada vez mais no digital. Você é uma inspiração para a gente que não é tão jovem e para muitos outros jovens. Trabalho excelente que você está fazendo nas redes sociais. É isso aí, Patrícia. Uma jovem desenvolta, corajosa, com embasamento científico, levando uma mensagem que pode transformar não só o olho, mas a vida das pessoas. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Ó, fica mais ou menos o convite para 2024, tá bom? Obrigada, Charles. Eu que agradeço. Audiência, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer estar com vocês hoje. Setembro, que comemora o Dia Internacional da Retina. Ó, compartilha esse conteúdo com um monte de gente, tá bom? E próxima quarta-feira a gente se encontra aqui. Beijão para vocês. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Pessoal, fala a verdade. Foi legal ou não foi? A Patrícia é top, tá? Apesar de ser jovem, mas é uma pessoa que tem muita experiência em retina, contribuiu bastante com a nossa live hoje à noite. Eu acho que foi bastante esclarecedor, ela é muito didática. A gente falou sobre coisas importantes envolvendo saúde ocular, e não só saúde ocular. A importância que a gente tem que ter também com a saúde como um todo, tá bom? Obrigado pela presença de vocês.
bom resto de semana. Próxima quarta-feira a gente vai estar aqui novamente falando sobre um tema muito importante. Ah, coisa legal, top demais. E eu vou querer que vocês conversem, chamem um monte de gente para estar aqui conosco na próxima quarta-feira, tá bom? Beijo para vocês, pessoal. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima quarta-feira. Um abraço. Tchau, tchau.